Olha só que história louca eu vou contar para você. Uma história que o sertão sussurra, mas tem medo de gritar para os ouvidos de qualquer um que ouça. No coração profundo do sertão da Paraíba, naquele lugar que Deus parece ter esquecido há séculos e abandonado para sempre à escuridão, tinha um soldado da Volante que achava sinceramente que era o homem mais valente do mundo inteiro e absoluto. O cara era grande, corpulento, um desses tipos musculoso que intimida só de olhar para ele, sabe? Aquele tipo de sujeito que cresceu batendo em gente fraca e indefesa, achando que ninguém na terra poderia fazer nada contra ele porque usava uma farda azul e carregava uma arma pesada na cintura todos os dias. Pois é, esse desgraçado fez algo terrível que selou o destino dele para sempre e para toda a eternidade. Bateu um soco bem no rosto de um cangaceiro durante uma briga qualquer no meio da rua suja e empoeirada. Só isso, um soco. Parecia pouco para a maioria, parecia nada importante, só um soco de bobagem numa briga de bar ou numa rua qualquer do sertão poeirento e árido. Aquela coisa que acontecia toda semana, todo dia, em qualquer canto poeirento daquela região miserável e esquecida por Deus. Mas tem um detalhe crucial que você precisa saber. Um detalhe que muda completamente tudo isso, que transforma essa história de um simples conflito em uma saga épica de morte e vingança brutal e implacável. O cangaceiro que ele acertou não era qualquer um, não era um homem comum, não era alguém que ele pudesse bater e ficar impune. O sujeito que levou aquele soco bem na cara era ninguém menos que o próprio Lampião em pessoa, vivo e respirando, caminhando pelas ruas do sertão como se fosse dono de tudo que via ao seu redor. Era Lampião, aquele que controlava tudo, aquele que matava sem pensar, aquele que tinha poder absoluto sobre vida e morte. E quando aquele soldado miserável levantou a mão e deu um soco bem na cara de Lampião, quando humilhou publicamente o homem mais perigoso do sertão inteiro, quando o desrespeitou da forma mais brutal e covarde possível, o sertão inteiro tremeu de medo absoluto. Porque Lampião não era qualquer criminoso comum que você roubava e ficava em paz sem consequências. Não era um marginal qualquer que você oferecia dinheiro e pronto, problema resolvido facilmente. Lampião era uma máquina de guerra ambulante, um homem de verdade que tinha matado mais gente do que a maioria das pessoas tinha conhecido na vida toda. O cara tinha homens leais dispostos a morrer por ele sem questionar uma única ordem que saísse da sua boca. Tinha poder absoluto sobre tudo e todos ao seu redor. Tinha uma reputação tão pesada e tão brutal que fazendeiro grande, coronel importante da região inteira, dormia com medo dele passar por lá durante a noite escura. A gente está falando de um homem que controlava vilarejos inteiros com apenas um gesto de mão, que decidia quem vivia e quem morria com um simples aceno de cabeça, que tinha o poder de fazer desaparecer qualquer pessoa que se colocasse no caminho dele sem deixar rastro algum. E esse soldado imbecil, esse rapaz que pensava que sua farda azul e sua arma o protegiam de qualquer coisa neste mundo cruel e desgraçado, tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida inteira, e jamais poderia ser desfeito. Tinha acabado de dar ao homem mais perigoso do sertão uma razão perfeita e justificável para matá-lo da forma mais dolorosa e severa possível. Porque em menos de 2 semanas, Lampião localizou o cara com precisão cirúrgica impecável. Conseguiu descobrir exatamente aonde o soldado dormia, em qual casa específica da vila, em qual quarto exato, em qual cama ele repousava à noite. Descobriu com quem ele se relacionava intimamente, qual era a rotina dele a cada dia da semana, quando ele saía para patrulhar as ruas vazias, que horas voltava cansado e exausto, qual caminho ele tomava sempre repetidamente. Os cangaceiros espionaram durante dias inteiros sem parar, fizeram inteligência militar como se estivessem planejando um ataque estratégico a uma fortaleza bem defendida. Conheciam cada movimento daquele desgraçado. Conheciam o ritmo da sua vida como se tivessem vivido dentro da pele dele, como se fossem a sombra do seu próprio corpo seguindo cada passo. E então, uma noite escura e silenciosa, quando a lua estava fraca e as sombras cobriam tudo como um manto de escuridão absoluta, quando o cara menos esperava por qualquer coisa ruim, quando ele voltava de uma patrulha cansado e desatento, pensando em voltar para casa para dormir em paz com a família amada,
Os cangaceiros entraram como sombras na noite e o levaram sem fazer barulho algum. Não houve resistência porque eram muitos demais para apenas um homem desafortunado. Não houve chance porque Lampião não deixava chance para ninguém neste mundo desgraçado. Ninguém mais viu aquele soldado vivo novamente após aquela noite fatídica e maldita. Desapareceu como se nunca tivesse existido, como se Deus tivesse apagado ele completamente da história. Mas o pior, a parte que faz o sertão todo arrepiar até hoje, a parte que as mães contam para as crianças pequenas para elas terem medo de desrespeitar e de desonrar pessoas poderosas, é o que Lampião fez com esse soldado como castigo brutal pela humilhação infligida ao seu próprio rosto. Uma punição tão severa, tão cruel, tão calculada com precisão de psicopata experiente, que virou lenda viva no sertão. Virou medo puro, virou assombração que as pessoas sussurram na boca do povo. E quando você descobre o que realmente aconteceu naquele lugar esquecido, quando você sabe os detalhes brutais do que um homem capaz de tudo é capaz de fazer quando é desrespeitado dessa forma ofensiva e covarde, quando levou um soco bem na cara do próprio Lampião, você entende por que ninguém nunca mais pisou lá. Porque até hoje aquele solo é amaldiçoado. Porque as pessoas dizem que aquele lugar é maldito, que há algo de errado ali que ninguém consegue explicar direito, que as árvores não crescem naquele pedaço de terra infame. Quer saber exatamente o que Lampião fez com esse soldado desgraçado? Quer conhecer os detalhes dessa história que o sertão sussurra, mas tem medo de gritar alto para qualquer ouvido? Quer entender a crueldade que um homem capaz de tudo era capaz de cometer quando estava com o rosto humilhado publicamente? Continua comigo até o final, porque eu vou revelar tudo. Toda essa brutalidade, toda essa história que marca gerações no sertão e que ninguém nunca mais consegue esquecer. Lampião levou o soldado para um lugar que ninguém conhecia. Um lugar longe de tudo e de todos na vastidão infinita do sertão. Era um sítio abandonado no meio do nada absoluto, rodeado por caatinga seca e morta. Um lugar onde o grito de um homem não seria ouvido por alma viva neste mundo. O soldado acordou amarrado completamente, as mãos presas nas costas de forma que não conseguia se mover, os pés enfiados na lama seca e dura do chão daquele lugar maldito. Quando viu o rosto de Lampião na frente dele, bem perto do seu rosto, quando viu aquele homem descomunal com aquele olhar que parecia comer gente viva, o soldado entendeu finalmente que tinha cometido um erro irreparável que o levaria à morte. Começou a implorar desesperadamente pelo perdão. Pediu desculpas 1000 vezes seguidas, chorou como uma criança assustada, gritou, pediu pela vida dele, implorando de forma patética para não morrer de forma tão horrível naquele lugar. Disse que era apenas um soldado comum e inútil, que não era nada importante, que tinha família, que tinha filhos pequeninos esperando por ele em casa todos os dias. Mas Lampião não estava ali para ouvir choro fraco de covarde. Estava ali para fazer justiça à sua maneira, da forma brutal e desumana que apenas um homem como ele era capaz de fazer sem hesitar. Olhou nos olhos daquele desgraçado com uma intensidade que parecia queimar o próprio ar ao redor, e disse uma coisa que o soldado nunca esqueceria, se é que conseguisse sobreviver. Você humilhou um dos meus com seu soco covarde. Você desrespeitou meu sangue de forma deliberada e imperdoável. E agora você vai aprender o que significa mexer com o Lampião e pagar por isso com tudo que tem. Os cangaceiros que estavam ali ao redor começaram a cavar com pás pesadas e afiadas. Cavavam e cavavam sem parar nem um segundo, fazendo um buraco cada vez mais fundo na terra seca e dura daquele sítio abandonado há anos. O soldado pediu tudo que é tipo de misericórdia possível nesta vida. Gritava que faria qualquer coisa, que pagaria com ouro roubado, que desapareceria para sempre se deixassem ele ir embora com vida. Mas era inútil, completamente inútil e desesperador. Lampião tinha decidido, e quando Lampião decidia algo daquela forma calculada, não havia força neste mundo que pudesse mudar o seu destino selado. O buraco ficava cada vez mais fundo, mais escuro, mais assustador e claustrofóbico. Quando acharam que estava profundo o suficiente para o propósito que Lampião tinha em mente, o homem descomunal desceu com o soldado dentro dele. Primeiro, meteu apenas as pernas do cara dentro do buraco negro e profundo. Depois, o corpo inteiro do soldado entrou dentro daquele inferno que tinha se aberto sob seus pés desesperados.
O soldado gritava desesperadamente, se contorcia, tentava puxar para cima com toda a força que restava, tentava sair daquele poço de escuridão absoluta. Mas Lampião estava ali firme, imóvel, olhando para baixo com aquele sorriso de louco psicopata que só aparecia quando ele fazia coisas verdadeiramente cruéis e sem limite moral. E então começou a coisa mais horrível que alguém poderia imaginar neste mundo de sofrimento. Os cangaceiros começaram a jogar terra dentro do buraco com força desmedida e impiedosa, montanhas de terra caindo sobre o corpo do soldado como um furacão infernal. O cara gritava em desespero total, implora piedade, chamava pela mãe que já era falecida há anos, chamava por Deus, chamava por qualquer santo que pudesse ouvi-lo naquele lugar amaldiçoado. Mas ninguém vinha salvar ele, ninguém vinha fazer piedade, a terra continuava caindo, cada vez mais terra, mais e mais terra escura, cobrindo as pernas tremendo, depois o peito ofegante, depois o pescoço do desgraçado. O soldado conseguia mover apenas a cabeça desafortunada, conseguia apenas virar para os lados pedindo que parassem aquele inferno, suplicando que tivessem piedade dele. Mas Lampião seguiu firme como pedra inabalável, vendo cada pedaço do soldado desaparecer sobre aquela montanha de terra seca que não parava de cair. E quando só a cabeça ficou de fora do buraco profundo, quando o cara conseguia apenas respirar dificultosamente, apenas gritar com a garganta rouca e ferida, apenas suplicar com o último fôlego que lhe restava nesta vida, Lampião fez algo que congelou completamente o sangue de todos que estavam ali vendo aquela cena de horror indescritível. Pegou um saco de burlão grande, aqueles sacos antigos que usavam para guardar grãos e sementes nos armazéns, e enfiou violentamente na cabeça do soldado, cobrindo completamente aquele rosto desesperado e gritante de forma final. Depois, jogou mais terra, mais e mais terra pesada, até que não havia mais nada visível acima da superfície do solo. Só um monte de terra seca e árida em meio àquela caatinga árida e sem compaixão. O buraco foi fechado completamente, e Lampião marcou o lugar com uma pedra grande para que ninguém jamais o encontrasse. Disse a seus homens com voz grave e séria que ninguém, absolutamente ninguém poderia pisar ali nunca mais, que aquele lugar virou sepulcro eterno do desgraçado que desrespeitou um filho de Lampião, e pagaria com a vida. E desde aquele dia, ninguém mais passou por lá voluntariamente. Os animais não pisam naquele chão amaldiçoado, os pássaros não cantam acima daquele lugar maldito. É como se o próprio Deus tivesse virado o rosto para aquela terra infame e condenada eternamente. Pessoas que passaram perto demais daquele lugar relatam experiências aterradoras, que ouvem gritos abafados vindos de dentro da terra profunda, que sentem um frio nos ossos nas costas, mesmo em dias quentes do sertão. Alguns juram que à noite conseguem ouvir um chamado desesperado, uma voz que soa como se estivesse vindo de dentro da terra, debaixo de metros de solo desesperados, pedindo ajuda, pedindo para sair dali, pedindo para respirar. O povo do sertão fez uma promessa silenciosa e sagrada. Ninguém fala sobre aquele lugar abertamente, ninguém conta a história para estranhos, ninguém sequer se aproxima daquele sítio amaldiçoado, porque sabem que quando Lampião marcava um lugar daquela forma calculada, quando Lampião enterrava alguém vivo como castigo, aquela terra virava maldita para sempre. Virava um portal para o sofrimento eterno. E o pior de tudo, a coisa que mais apavora quem conhece essa história, é que ninguém jamais soube se o soldado morreu rápido nos primeiros momentos ou se sobreviveu àqueles dias intermináveis dentro do buraco, ofegante, desesperado, gritando no escuro absoluto, tentando desesperadamente cavar para cima para sair dali. A notícia do que Lampião tinha feito se espalhou por todo o sertão como fogo em palha seca, consumindo tudo no seu caminho de destruição e morte. De vila em vila, de boca em boca, passando de pessoa para pessoa desesperada, a história do soldado que foi enterrado vivo começou a circular por toda a região árida e castigada. Mas não era uma história comum, não era um boato qualquer que desaparecia com o tempo e era esquecido. Era um aviso puro e simples. Era uma mensagem clara e aterradora para todo mundo que pensava em desrespeitar Lampião ou qualquer um dos seus homens leais. O sertão inteiro tremeu de medo absoluto e pânico generalizado. Os outros soldados da Volante começaram a olhar para trás a toda hora, com medo constante de que Lampião viesse atrás deles também para fazer a mesma coisa horrível e desumana.
As mães começaram a contar a história para os filhos pequenos e assustados para que eles aprendessem a respeitar, a não mexer com pessoas erradas, a não ofender quem não deviam. Fazendeiros poderosos que antes não tinham medo de nada começaram a dormir com armas debaixo do travesseiro, pensando constantemente que Lampião poderia vir atrás deles a qualquer momento do dia ou da noite. Porque aquela punição não era apenas sobre um soldado comum e inútil, era uma declaração de guerra contra toda a sociedade. Era Lampião dizendo ao mundo inteiro com ações irrevogáveis: se vocês tocarem em mim ou nos meus, vocês vão aprender o que significa sofrer de verdade nesta vida. E o mais assustador de tudo era que ninguém sabia exatamente onde aquele lugar maldito ficava na vastidão infinita do sertão. Lampião nunca revelou para ninguém vivo. Os cangaceiros nunca contaram para a alma viva que respirasse. Era como se o sítio tivesse desaparecido do mapa completamente, como se Deus tivesse simplesmente apagado aquele lugar da existência humana. Mas as pessoas juravam que ouviam coisas estranhas e assustadoras vindo de diferentes partes do sertão. Ouviam gritos no meio da noite escura e silenciosa, ouviam uma voz desesperada e humana pedindo ajuda. Ouviam o som de alguém raspando unhas contra a terra, como se estivesse tentando desesperadamente sair de um buraco profundo e escuro. Os fazendeiros mais corajosos tentaram procurar por aquele lugar maldito e amaldiçoado. Ofereceram dinheiro bom para cangaceiros que conheciam Lampião para revelar onde era exatamente o sítio. Mas ninguém falava. Ninguém revelava o segredo guardado com vidas. E aqueles que tentaram procurar por conta própria nunca encontraram nada de útil. Só encontravam caatinga seca, terra árida e ressecada, um vazio que parecia não ter fim. Alguns dizem que Lampião tinha colocado uma maldição naquele lugar, que qualquer um que chegasse perto demais seria puxado para baixo também, que o espírito do soldado enterrado vivo estaria vagando por lá eternamente, tentando desesperadamente puxar outras pessoas para junto dele no escuro absoluto. Havia relatos aterradores de pessoas que passaram muito perto daquele lugar e ficaram completamente loucas. Começaram a ouvir vozes constantes dentro da cabeça, a ver coisas que não existiam, a gritar no meio da noite pedindo para sair de um buraco que só existia na mente delas. Uma mulher que passou muito perto do sítio começou a cavar no seu próprio quintal, desesperada, gritando que precisava sair de lá imediatamente. Cavou tão fundo que quase morreu dentro do buraco que ela mesma criou com as mãos sangrentas. Um homem que se aventurou naquela direção voltou completamente diferente do que era antes. Não falava mais com ninguém, não comia mais comida, apenas olhava para baixo o tempo todo, como se visse algo que ninguém mais podia ver. Morreu alguns meses depois, ainda olhando para baixo, ainda esperando por aquele chamado que só ele ouvia em seus ouvidos. A igreja tentou ir até lá para fazer um exorcismo, para limpar aquela terra maldita e condenada, mas os padres voltaram antes de chegarem lá. Diziam que sentiam uma presença tão forte, tão pesada que não conseguiam continuar o caminho, que era como se o próprio diabo estivesse ali guardando aquele lugar, guardando aquele túmulo vivo. Os anos passaram e a história nunca sumiu. Pelo contrário, ficou mais forte, ficou mais assustadora. As pessoas passaram a acreditar que havia realmente um soldado ali embaixo, ainda vivo depois de todos aqueles anos infindáveis, ainda respirando, ainda sofrendo, ainda pedindo ajuda desesperada. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de ir lá e tirar ele de lá, porque sabiam que se fizessem isso, Lampião ia encontrá-los. E se Lampião encontrasse, eles iam correr o risco de ser enterrados vivos também. O medo tinha se transformado em religião, em um dogma, em algo tão real quanto o próprio solo do sertão embaixo dos pés deles. Porque isso não era um conto para contar ao redor da fogueira. Era história real. Era algo que tinha acontecido de verdade naquela região. E o pior era saber que Lampião ainda andava vivo por lá, pronto para fazer a mesma coisa com qualquer outro desgraçado que ousasse humilhar alguém que estava ao seu lado. Passaram décadas, Lampião morreu, seus cangaceiros foram embora ou também morreram, mas aquele lugar permanecia maldito, permanecia vazio, permanecia um segredo guardado pelas gerações que vieram depois, porque o medo de Lampião tinha criado raízes tão profundas que permanecia vivo mesmo depois que ele tinha desaparecido da face da terra. Até hoje, mais de 100 anos depois, ninguém sabe o endereço exato daquele lugar amaldiçoado. Ninguém sabe se o soldado ainda está lá, enterrado vivo, apodrecendo lentamente no escuro profundo. O sertão mantém o segredo com unhas e dentes.
As gerações vêm e vão, mas a história permanece viva na memória coletiva do povo. E quando alguém tenta se aproximar daquele lugar, quando algum desfortunado se atreve a ir procurar, o sertão se fecha. O sertão não deixa ninguém encontrar. E aqueles que tentam voltam mudados para sempre. A maldição persiste. O sertão nunca esquece. E essa é a verdade que assombra gerações. Essa é a história que o sertão não deixa morrer. Essa é a lição que Lampião deixou gravada na terra para sempre. Essa é a cura silenciosa pela qual ninguém passa impune.